Bora lá? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como o Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 17 do quarto livro de Reis, E por que eu falo que é o quarto livro de Reis? É que tanto o primeiro livro de Samuel quanto o segundo livro de Samuel também pode ser chamado como o primeiro livro e o segundo livro de Reis. Então, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 17. E antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza, sabedoria e vida plena para mais e mais pessoas, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos e, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 17. Para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no quarto livro de Reis, no 17º capítulo. Se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais suave, eu recomendo que você assista aí os capítulos anteriores, os vídeos anteriores, para que você possa adquirir mais conhecimento e mais sabedoria. Você vai encontrar aí a nossa playlist chamada Quatro Reis, e lá você vai encontrar os demais vídeos de todos os capítulos anteriores. Já estamos praticamente chegando no final deste livro, né, que tem 25 capítulos, e chegamos aqui no 17º. E no versículo 1 do 17º capítulo, diz assim: No 12º ano de Acaz, rei de Judá, Oséias, o filho de Elã, começou a reinar em Samaria sobre Israel. Ele reinou por 9 anos. Lembrando que o reino de Israel já está dividido em reino do sul e reino do norte, ou seja, o reino de Judá e o reino de Israel propriamente dito. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassé, rei da Assíria, e Oséias se tornou seu servo, e lhe dava presentes. Então Oséias se tornou escravo ali do rei da Assíria. E o rei da Assíria achou conspiração em Oséias, porque ele havia enviado mensageiros a Só, rei do Egito, e não trouxe presentes algum ao rei da Assíria, como ele havia feito ano a ano. Portanto, o rei da Assíria encarcerou e o trancafiou na prisão. Então o rei da Assíria subiu por toda a terra e subiu para Samaria, e a sitiou 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e conduziu Israel para a Assíria, e os assentou em Alã, em Rabó, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Pois assim foi que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, o qual lhes tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e haviam temido outros deuses, e andado nos estatutos dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, os quais eles haviam feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E eles ergueram para si imagens e bosques em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde. E ali queimaram incenso em todos os lugares altos, em todos os lugares altos, como fizeram os pagãos, aos quais o Senhor levou para longe deles, e operaram coisas malignas para provocar o Senhor a sua ira. Porque eles serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes havia dito: Vós não fareis esta coisa. Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo:
Volvei-vos dos vossos caminhos maus, e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Não obstante, eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço como o pescoço dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus e rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto que ele fez com os seus pais, e os seus testemunhos, os quais testificou contra eles, e seguiram a vaidade e se tornaram vãos, e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhes havia ordenado de que não deveriam fazer como eles. E eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens derretidas, 2 bezerros, e fizeram um bosque, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. E eles fizeram com que os seus filhos e as suas filhas passassem através do fogo, e usaram a adivinhação, e encantamento, e venderam-se para fazer o mal à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. Portanto, o Senhor ficou muito irado com Israel, e removeu-os da sua vista. Não houve nenhum restante, senão a tribo de Judá. Ou seja, de todos ali, somente a tribo de Judá é que ficou ali perante o Senhor. Além disso, Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andou nos estatutos de Israel, os quais eles fizeram. E o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os afligiu, e os entregou na mão de espoliadores, até que ele lhes lançou fora da sua vista. Porque ele rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão o filho de Nebate rei, e Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor, e fê-los pecar em grande pecado. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu, deles não se apartaram. Até que o Senhor removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio de todos os seus servos, ou seja, os profetas. Assim Israel foi trasladado da sua própria terra para a Assíria até este dia. E o rei da Assíria trouxe homens de Babilônia e de Cuta e de Ava e de Ramate e de Safarvaim, e os colocou nas cidades de Samaria no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Assim foi no princípio da sua habitação, ali que eles não temiam o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram a alguns deles. Porquanto eles falaram ao rei da Assíria, dizendo: as nações que tu tens removido e assentado nas cidades de Samaria não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso ele tem enviado leões para o meio deles, e eis que eles os matam, porque eles não conhecem o costume do Deus da terra, ou seja, o Deus daquela terra. Então o rei da Assíria ordenou, dizendo: levai para lá um dos sacerdotes a quem trouxestes de lá. Leva para lá um dos sacerdotes que trouxeste cativos, que vá e habite ali, e ensine-lhes o costume do Deus dessa terra. Então um dos sacerdotes que eles haviam levado para Samaria veio e habitou em Betel, e ensinou-lhes como eles deveriam temer o Senhor. Todavia cada nação fazia os seus próprios deuses, e os colocavam nas casas dos lugares altos, que os samaritanos haviam feito, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os homens de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Ramate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim.
Assim eles temeram ao Senhor e fizeram para si dos menores deles sacerdotes dos lugares altos, os quais sacrificavam para eles nas casas dos lugares altos. E eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Até este dia eles fazem segundo os costumes anteriores. Eles não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, ou segundo as suas ordenanças, ou segundo a lei e mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem chamou de Israel, com quem o Senhor havia feito um pacto e lhes incumbiu, dizendo: Vós não temereis outros deuses, nem vos curvareis a eles, nem os servireis, tampouco sacrificareis a eles. Porém o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e braço estendido, a ele temereis, e a ele adorareis, e a ele fareis sacrifício. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento, o qual para vós escreveu, vós observareis para cumpri-los pela eternidade, e não temereis outros deuses. E o pacto que tenho feito convosco, vós não esquecereis, nem temereis outros deuses. Porém o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Todavia eles não atentaram, mas fizeram segundo o seu costume anterior. Assim estas nações temiam o Senhor, e serviam as suas imagens esculpidas, tanto os seus filhos quanto os filhos dos seus filhos, como fizeram os seus pais. Assim também fazem eles até este dia. Então este foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, e é interessante notar, né, que a situação sempre se repete. Quando Moisés livrou o povo do Egito ali da escravidão, aliás, o povo de Israel ali da escravidão do Egito, então, e eles passaram ali 40 anos, né, perdidos ali no deserto, ou seja, vagando ali no deserto e não perdidos, porque eles sabiam onde eles estavam. Eles ficaram 40 anos ali, para quê? Para que aquela geração, né, anterior, a geração que era temente e queria voltar atrás, não queria seguir em frente e queria voltar à escravidão, eles não queriam liberdade, eles queriam voltar à escravidão. Então demorou 40 anos para que toda aquela geração fosse substituída. E quando Moisés chega com o povo de Israel ali nas margens, ali já na fronteira da terra prometida, nas margens do Rio Jordão, o grande temor de Moisés era, a grande preocupação de Moisés era aquele povo, ou seja, o povo de Israel, eles iriam continuar tementes a Deus e seguindo os estatutos, as leis, os mandamentos de Deus, ou eles iriam se misturar com os outros povos e seguir os costumes dos outros povos e tudo mais, os deuses dos outros povos e tudo mais. E a preocupação, né, de Moisés, ela era conveniente, né, foi bem conveniente, né, tinha fundamento, porque na verdade o povo ali se misturou com outros deuses, se misturou com os outros povos e começaram a seguir, né, outros povos, e com isso Deus castiga aquele povo, e aquele povo novamente volta a se tornar escravo. Eles são tirados ali da terra deles, né, de Samaria, são levados ali para as terras da Assíria, e lá eles são servos e escravos dos outros povos. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 17, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para vocês. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!